toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Você nota que existe uma certa desconfiança também do povo do condado em relação a Bilbo. Por quê? Porque como ele era muito rico e ele parecia não envelhecer, ele estava com 111 anos e ele estava sem mudar. Ele não envelheceu um dia desde que ele saiu de casa e ele encontrou o anel. O anel tem essa peculiaridade. E tem um comentário que um hobbit faz nesse primeiro capítulo que é impressionante. Ele diz: isso não é natural. E isso terá que ser pago de alguma maneira. Veja que coisa interessante, né? Tipo, é um hobbit simples. Mas ele tem essa coisa do homem comum, esse DNA do homem comum, né? Dessa conexão com a realidade, de você estar com os pés no chão, no chão, né? Os hobbits, eles são a criatura de pé no chão, né? Nem sapato eles usam. Porque eles estão em contato direto com a terra e eles estão bem com isso, né? Você nota que esse hobbit, ele percebe, um hobbit simples, ele percebe que tem algo aí que terá que ser pago. E é verdade. Desculpa, pessoal. E é verdade, certo? Então é algo realmente muito interessante que os hobbits tenham essa coisa no DNA, o senso comum no DNA, isso que a gente chama de vulgarmente senso comum, né? Então, falar um pouquinho sobre esse conservadorismo natural dos hobbits, certo? São seres que são parte de um povo simples, né? Eles são ligados ao quê? Ao campo, à terra, à família, ao costume. Lembre que os hobbits, eles gostam de ouvir histórias familiares, adoram contar histórias familiares e ouvir histórias familiares. E eles não se importam de escutar de novo e de novo e de novo e de novo. Isso é algo realmente muito peculiar dos hobbits. Imagina a gente hoje, né, velho? Tipo, a gente assiste um negócio, beleza, eu já vi isso aqui. A gente tá acostumado com o YouTube, né? Os hobbits, uma história de família, velho, eles amam, né? Então, os hobbits não gostam de mudanças. Eles também não confiam em coisas que são grandes demais, né? Tanto em estatura quanto em grandiosidade de ideias, né? Tipo, qualquer coisa que passe ali das fronteiras dele, eles não querem saber, né? E eles não admiram pessoas que acumulam muito poder ou riquezas que parecem brotar do nada. Eles toleravam Bilbo, toleravam as excentricidades de Bilbo porque ele era muito generoso. Isso é uma característica de fato do Bilbo. Ele foi muito generoso com os anões, ele foi muito generoso na guerra, na batalha dos 5 exércitos. Ele pegou a Arkenstone, não foi tentado por ela, né? Você viu que a joia deixou Thorin louco, né? Quem lembra do Hobbit. E ele entregou a joia para Bard e para o rei élfico Thranduil para que eles pudessem negociar com Thorin, porque Thorin estava sendo irracional, né? Então ele era um cara muito generoso e isso não mudou, né? Isso não mudou quando ele voltou, mas ele voltou muito rico, né? Então muito rico não envelhece corretamente, né? Então os hobbits percebem, isso aqui não pode ser bom. Isso aqui não é natural e precisará ser pago, né? Então, nessa conversa que acontece no primeiro capítulo da Sociedade do Anel, que tá lá o Hamfast Gamgee, né, e o Ted Sandeman na taverna, o pai de Sam está defendendo o Bilbo, né? Dizendo que ele é um bom senhor, que ele não incomoda ninguém e que ele ainda ajuda os mais necessitados, né? Então ele evoca essa generosidade de Bilbo para dizer, não, ele é um bom senhor. Mas o Ted, que é o moleiro,
ele é mais cético, ele tem o conservadorismo pode servir para o mal também, tá certo? Essa tendência conservadora dos hobbits, ela é ótima no macro para manter a ordem das coisas, certo? Mas ela também pode ser um problema, e a gente vai falar sobre quando isso torna-se um problema, né? Então o Ted Sandeman, ele acha que o Bilbo é estranho, né? E ele está certo em achá-lo estranho, e em achar que, como a riqueza dele não veio do trabalho, né, veio de uma aventura que ele foi uma vez, na qual ele foi uma vez, coisas ruins vão vir disso, né? Só que o Sandman, ele exagera, ele vai além disso. A gente sabe que Bilbo adota Frodo, né? Frodo que ficou órfão depois que os pais dele faleceram num acidente de barco, certo? E ele sugere, o Ted Sandeman, né, o moleiro, ele sugere que os pais de Frodo morreram de um jeito estranho, e ele insinua que Primula Brandybuck, que era a mãe de Frodo, tenha afogado Drogo Bolseiro, certo? Que era o pai de Frodo. Então, essa acusação aí, ela é claramente um despautério, né? Mentira da Receita Federal, como diria o nosso querido Collor. Mas ela mostra algo interessante. Ela mostra como o conservadorismo excessivo e sem discernimento pode terminar gerando um fechamento do indivíduo para as coisas de fora, certo? E aí você corre o risco de cair no quê? No caiporismo. No caiporismo. Né? Ou seja, o que é o caiporismo em sua essência? Ele é um medo irracional daquilo que foge da norma, certo? Então, muitas vezes a gente age de maneira escandalizada com um negócio que a gente não entende, né? E a gente termina se fechando para a possível verdade que exista ali, né? Então a gente não precisa, né, não precisa ter medo necessariamente das coisas. Se está na realidade, tem alguma ponte ali para o eterno, certo? Então, esse equilíbrio entre prudência e mente fechada, ele é essencial, certo? Você precisa ter um certo nível de mente fechada, porque tem gente, né, que de tão mente aberta termina não acreditando em coisa alguma, principalmente no que eles precisam acreditar de fato para operar bem como seres humanos, né? E aí o cérebro do cara sai, né, vagando por aí sozinho, né? Porque o cara é mente aberta demais. Mas se o cara for prudência e sofisticação demais, o cara pode terminar caindo na acidia, né? Na inação, na inatividade, né? Então, os hobbits, apesar do bom senso que eles têm, né, enraizado neles, eles às vezes erram nesse ponto, né? E isso tudo que eu estou dizendo aqui vai apontar para um fato, assim, um fato batatal. O que é um fato batatal? É um fato tão fato quanto um saco de batatas, como diria o Chesterton, né? Então, um fato batatal acerca da nossa ordem natural, certo? Quando você olha para algo simples, como o condado, fica muito claro que a ordem vigente ela depende muito das pessoas comuns que fazem as coisas comuns baseadas no senso comum, né? Essas pessoas são as pessoas que fazem as coisas girarem, tá entendendo? Elas plantam, elas colhem, elas produzem a cerveja, elas entregam as cartas, tá entendendo? Para pensar, né? Tipo, sei lá, a Lady Gaga é uma grande estrela do pop, né? Para que a Lady Gaga possa existir, tem que alguém fazer aquelas porcaria daquelas roupas dela. Ou seja, tem que ter costureira, tem que ter o cara que produz os materiais, né? Para a Lady Gaga chegar e fazer um show para milhões de pessoas, tem um monte de gente normal que está ali trabalhando, montando palco, que está ali, né? Se você for parar para pensar na quantidade de formiguinhas, digamos assim, que está por trás de cada coisa que você usufrui no mundo, né? Para que você possa ser o bonzão e tal, você vai ver que, na verdade, tipo, existe pouco espaço para você ser assim. É, como é que eu posso dizer? Desviante da norma, certo?
Então, você olha para o condado e isso fica muito claro, certo? Essas pessoas fazem as coisas girarem, as pessoas comuns, elas plantam, elas colhem, elas produzem cerveja, elas entregam as cartas, né? Lembra que logo no primeiro capítulo, o correio de Hobbiton fica completamente inundado de cartas, que são os convites para a festa de aniversário de Bilbo e os RSVP, né? As respostas, né? A confirmação de presença, né? Sim, claramente, irei, né? E tal. E o fato dessas pessoas terem essas atividades mantém o pé delas no chão, certo? E isso é o que incute nelas o senso comum, né? Só que é óbvio, pessoal, é óbvio que isso não é o suficiente. Você não consegue ter uma ordem se você só tem as pessoas comuns, certo? Isso é uma coisa muito importante de entender. Elas são o sal da terra, são algo absolutamente necessário para a ordem vigente, mas não é condição suficiente. Tá entendendo? A China está cheia de gente comum. Estão todos vivendo sob uma tirania. Certo? Então, para que as pessoas comuns possam viver uma vida comum em harmonia, elas precisam que existam pessoas que tomem riscos e que pensem além das fronteiras do condado, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.